Olá, é uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita de Olindo Alves, para poder convidá-los a refletir comigo sobre mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse caso, o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o trecho que nós vamos estudar é Destino da Terra e Causas das Misérias Humanas. Vamos lá. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza da sua população. Bom, para começar esse estudo, nós já vamos iniciar trabalhando com um pressuposto já que existe aqui, que é o seguinte pressuposto: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a Terra, ela é uma das moradas dessa casa de Deus, do infinito, da infinidade do universo, cujo propósito é promover o nosso adiantamento moral, a nossa evolução. Então, na verdade, esse trecho, quando ele coloca que nós pensamos que existe uma dicotomia, uma oposição entre vida na Terra e sofrimento. E é como se coloca aqui, como se isso fosse existisse uma oposição aqui. E na verdade, então, o Evangelho ele vem nos convidar para que nós mudemos ponto de vista. Ele diz aqui, inclusive, que esse julgamento decorre de uma visão estreita. Então, ele nos convida para que nós alarguemos essa visão, para que nós mudemos o nosso entendimento, para que nós possamos ser minimamente felizes aqui nesse plano. Porque enquanto nós enxergarmos dessa maneira, entendemos dessa maneira que existe uma oposição entre vida na Terra e sofrimento, que isso não é correto, nós não vamos nunca conseguir ser felizes aqui e cumprir o nosso propósito, que é a nossa evolução, que é o nosso adiantamento moral. Então nós vamos começar aqui essa nossa reflexão, ou continuar essa nossa reflexão, com uma leitura de um trecho aqui do livro Encontros no Tempo, escrita pelo Chico Xavier, em que se pergunta para ele assim: Chico, por que o homem sofre? Ao que ele responde: acreditamos que o homem dramatiza talvez demais o problema da dor, porque nada de bom se adquire sem esforço. E todo esforço, seja para aprender ou reaprender, edificar ou reedificar, exige sofrimento. Creio que o sofrimento é uma necessidade inarredável da evolução e do aprimoramento que nos cabe realizar. Então o Chico ele coloca aqui, na verdade, que não existe evolução sem esforço. Eu vou usar um exemplo aqui, acho que para nossa melhor compreensão do que ele quer dizer, um exemplo muito simples, por exemplo, o exemplo de uma bailarina ou o exemplo de um músico. Então, qual é o objetivo de uma bailarina? É chegar à perfeição dos seus movimentos, é dançar com graça, com leveza. E para que isso ocorra, é necessário muito esforço, é necessária muita dor, é necessário muito sofrimento para que ela chegue a essa perfeição. Eu tenho aqui um relato
de uma bailarina em que ela diz assim: todo amanhecer para as bailarinas é complicado. O chão que você não sente pisar, as bolhas que perturbam. Seu corpo te dá bom dia estalando. É uma relação de amor e ódio com a dor. É inevitável não se viciar nessas dores diárias que fazem questão de te lembrar sempre que você é bailarina. E ela chega aqui no final dizendo assim: eu acredito que sem as dores, os aplausos não seriam tão gratificantes, com sonoridade de superação e com uma sensação de orgulho por nunca desistir. E quando reclamar da dor, substitua o semblante triste por um sorriso, porque se você não estivesse com ela, o balé não estaria com você. Acredito que seja mais ou menos assim, essa analogia que a gente faz com a bailarina, é mais ou menos assim com a vida da gente também. Assim como com a bailarina, se não há dor, não há a bailarina, para nós também. Sem a dor, sem o sofrimento que vem de todo o esforço para evoluir, não haveria nós não cumpriríamos com o nosso propósito aqui na Terra. Então, no caso da bailarina, anos de esforço, de dor, de bolhas, de calos, de pés deformados, com qual propósito? Chegar à perfeição dos movimentos, a leveza e a graça da bailarina. No nosso caso, e como Chico Xavier também nos lembra, sem esforço não se adquire, né? Nada de bom se adquire sem esforço, né? Na vida da bailarina ou na vida de qualquer um de nós. O esforço, ele está intrinsecamente ligado à nossa evolução. No nosso caso, esse esforço, ele diz respeito a qual é o esforço que nós temos que fazer para atingir a perfeição e a graça. O nosso esforço está em vencer as nossas imperfeições morais. Então, a esse propósito, o Livro dos Espíritos vem nos ajudar. Entre os vícios, entre as imperfeições, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Vejam só que profundo é esse pensamento aqui, essa reflexão muito, muito profunda, porque ela vem nos dizer que para que nós evoluamos, para que nós, o nosso esforço todo aqui nesse plano, ele está em vencer o egoísmo, vencer na verdade a nós mesmos. Então, a máxima que Jesus nos deixou na sua passagem aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é todo é nisso que compreende todo o nosso esforço. E claro que esse esforço em deixar as nossas necessidades de lado, deixar a nós mesmos de lado para pensarmos no outro em primeiro lugar, com certeza demanda muito esforço e muita dor, com certeza, porque
o egoísmo dentro de nós é algo muito ainda forte, muito, muito. E como diz esse trecho do Livro dos Espíritos, o egoísmo ele resume praticamente todos os nossos vícios e todas as nossas imperfeições. Então, trabalhar o nosso egoísmo significa trabalhar tudo de ruim e tudo aquilo, todas as nossas imperfeições que estão dentro de nós. E é só dessa forma, é só trabalhando o nosso egoísmo que nós vamos conseguir o quê? Que nós vamos conseguir chegar à perfeição. E esse caminho, como diz aqui, é um caminho de sofrimento muitas vezes, e é um caminho de dor também. E como diz o Chico Xavier, todo esforço exige sofrimento. Então voltamos ao início lá da nossa leitura, em que a leitura ela nos diz que o título dela, Destino da Terra e Causas das Misérias Humanas. Então nós precisamos compreender que estamos neste plano aqui, que é um plano de provas e expiações, para que nós evoluamos, para que nós consigamos o adiantamento moral necessário. Para nós evoluirmos, para nós aprendermos, nós precisamos de esforço. E esse esforço todo consiste em vencer a nós mesmos, em vencer as nossas imperfeições, em vencer o nosso egoísmo. O nosso amigo Divaldo Franco, ele nos coloca da seguinte forma essa questão. Ele diz assim, ainda falando sobre o sofrimento. Muitos sofrimentos que existem na Terra podem ser modificados desde o momento em que o ser humano altere a conduta emocional, dispondo-se à renovação e à coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O não sofrer seria uma aspiração utópica, impossível de acontecer na escola terrena, em face do seu estágio de evolução. Aos transeuntes das experiências que ela propicia, cabe a responsabilidade para tornar a existência mais feliz ou menos tormentosa através da aceitação dos códigos de ética e dos princípios morais que vigem invioláveis e a todos são impostos com o mesmo rigor. A complexidade dos sofrimentos resulta, desse modo, das intrincadas realizações perversas que os indivíduos se permitem, atirando para o futuro o seu danoso resultado. Ser feliz é bênção possível em qualquer conjuntura, mesmo quando se está sofrendo, pelo conhecimento de que se está libertando. Felicidade, portanto, não é ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. Então, meus amigos, compreendamos que podemos ser felizes nesse plano, mas essa felicidade advém da compreensão da nossa vida aqui, da compreensão de que precisamos nos esforçar muito para vencer em nós o egoísmo e junto dele todas as nossas imperfeições. E esse esforço, ele demanda sofrimento, ele não vem de forma fácil ou de forma gratuita, como não vem para o exemplo que nós falamos da bailarina. Para nós atingirmos a perfeição, nós precisamos nos esforçar. Esse esforço nos causará, sim, dor e nos causará sofrimento, mas não nos tirará alegria desde que nós compreendamos a sua finalidade. Então, para hoje era isso. Que Deus nos ajude a cada vez mais compreender essas verdades espirituais para que nós consigamos dar os passos que precisamos para a nossa evolução. Muito obrigada e até a próxima.